E olha, quem também se junta a nós nessa cobertura é Lucas de Souza Martins, professor da Universidade Temple nos Estados Unidos. Boa tarde, obrigada, sempre um prazer tê-lo aqui, professor. Bom, a gente falou de otimismo, quer dizer, tem otimismo e tem medo também, né? Porque muito da campanha, dos discursos, ele tem dois aspectos, ele tem muito aspecto, trabalha muito o aspecto do medo e o aspecto do otimismo, né? A era de ouro e tudo mais. Qual avaliação o senhor faz desse peso, né, desse discurso e dessa promessa de gestão no povo americano nesse momento? Boa tarde, professor. Boa tarde, Débora. Boa tarde a você e também a todos que nos acompanham aqui pela CNN Brasil. E o discurso do novo presidente é realmente um ótimo mapa, né, para todos nós, analistas, e também para a população americana, para entender exatamente quais são os objetivos do novo presidente nesta nova gestão que se inicia. E ele colocou ali os principais temas que dialogam bastante, principalmente com a eleição em 2024, e os fatores que levaram Donald Trump a vencer aquela eleição contra os democratas, contra Kamala Harris. Ele falou várias vezes a respeito da nova era de ouro dos Estados Unidos, exatamente para falar a respeito, né, da questão da economia, a inflação que está hoje em 3%, que é um nível bastante alto, considerando a tradição dos americanos com relação a essa questão. Ou seja, ele fez um discurso exatamente para dialogar com esse eleitor médio, esse eleitor que, preocupado com a questão econômica, preocupado exatamente com a questão do sonho americano, do consumo, o acesso à residência, à casa própria, troca de carro com facilidade, teve essa preocupação, e o Donald Trump falou bastante sobre economia exatamente, né, para fidelizar este eleitor que não é necessariamente ideológico, que não é necessariamente conservador, falou com este eleitor direcionando exatamente este tema central que será, pelos próximos 4 anos, a questão da economia. Professor, a gente tem, até trouxe essa apuração de que o governo brasileiro, trazendo aqui para o nosso quintal, o governo brasileiro ainda não tem nenhum contato, não tem linha direta nem indireta com a Casa Branca, não tem contato com a equipe de Donald Trump. Brasília, aqui o centro do poder, não fala ainda com Donald Trump. Tem ali um contato protocolar, né, de baixo perfil ali no nível diplomático, de embaixada, etc., mas não tem esse diálogo. Quais são os desafios, então, para ter essa interlocução, considerando que a interlocução política do novo governo Donald Trump é justamente com a oposição do governo Lula? Pois é, Débora. Aliás, partindo dessa análise a partir da perspectiva do Donald Trump, se você analisa, por exemplo, os chefes de Estado que foram convidados para essa posse, e curiosamente, né, do ponto de vista da diplomacia americana, o costume que se existe é de não convidar diretamente nenhum chefe de Estado para a posse de um presidente americano. E o Donald Trump ele fez isso, né? Ele convidou a dedo certos nomes, não somente o presidente da China, como uma sinalização, né, de um novo relacionamento com Pequim, mas, sobretudo, uma sinalização a uma série de lideranças conservadoras espalhadas pela Europa, pela América Central, e por isso que o Brasil não faz parte, né, desse grupo seleto, né, de lideranças aliadas ao Donald Trump. Por isso que é necessário dizer que, pelo menos no início desta nova gestão, o Brasil deixa de ser o interlocutor principal de Washington na América Latina. Isso é mais do que claro, até pelas sinalizações à Argentina, a Javier Milei. Javier Milei, inclusive, né, que foi o primeiro chefe de Estado a visitar presencialmente Donald Trump depois da eleição presidencial nos Estados Unidos. Por isso que, uma vez que o Donald Trump parece muito mais interessado, né, em conexões no exterior que estejam alinhadas a uma agenda conservadora, não necessariamente só conservadora, mas sobretudo trumpista, nós vamos ter muito mais dificuldade, o Brasil terá muito mais dificuldade para estabelecer esta conexão, e por isso que não dá para esperar um grande avanço, né, em alto nível com relação a esta conexão entre Brasília e Washington.
Professor, continua aqui comigo, que eu vou dar só mais uma repercussão aqui internacional, porque quem não foi na posse, mas mandou os parabéns, foi o rei Charles. Uma fonte real disse à CNN que o monarca britânico parabenizou Donald Trump, em particular, por sua posse, né, como presidente dos Estados Unidos. A mensagem do rei refletiu o relacionamento especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. De acordo com a fonte, o rei atualmente não tem planos de visitar a Casa Branca, mas uma futura visita de Estado aos Estados Unidos ou um convite para Trump visitar o Reino Unido continuam possíveis. Volto contigo, professor, para a gente dizer não só, né, dessas conexões internacionais, desse momento, mas uma coisa que me chama muita atenção é que é o seguinte: a política adotada pelo Brasil é uma política muito focada no multilateralismo, até porque o presidente Lula, né, avalia que como somos mais fracos, né, o lado mais fraco, nos unindo a outros países, juntos somos mais fortes para sentar numa mesa e dialogar. Vai absolutamente na contramão da política externa anunciada por Donald Trump, que é contra esse multilateralismo. De que maneira isso afeta essa estratégia do Brasil? Primeiro, Débora, que o Brasil perde um parceiro importante na agenda ambiental. Já se espera, por exemplo, que o Donald Trump saia do Acordo de Paris, algo que o próprio Joe Biden havia restabelecido a partir da saída do Acordo de Paris, que já havia acontecido lá no primeiro mandato do Donald Trump. Inclusive, né, nós lembramos com muita clareza da recente visita do então presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ao Brasil, ao G20. Nós lembramos do papel que exerceu os Estados Unidos nesta presidência do G20 do Brasil. Aliás, também, né, quando foi a Manaus, quando esteve na Amazônia, o presidente Joe Biden trouxe recursos ao Fundo Amazônia, muito aquém daquilo que era esperado, mas continuou, pelo menos, com engajamento com o Brasil nessas questões ambientais. Agora, com o Donald Trump, claramente, pelo menos é o que ele expressa no seu discurso de posse, não só a questão da ausência, né, da priorização do multilateralismo, mas também o investimento maior no consumo e na exploração também de combustíveis fósseis, o que mostra que a agenda ambiental não faz parte, né, da perspectiva trumpista, vai contra, né, a perspectiva atual do governo brasileiro, vai contra também na medida em que tem menos interesse Donald Trump a organismos internacionais como o próprio G20, a OTAN. Os Estados Unidos, pelo menos na perspectiva de Donald Trump, serão aqueles que vão mobilizar a OTAN, não da forma como era com Joe Biden, uma política muito mais reativa e não tão ativa. Por isso que, pelo menos em questões de visão de mundo, o Brasil perde muito. O Brasil perde um parceiro na questão ambiental e também perde um parceiro na questão multilateral, na medida que o Joe Biden havia expressado, ainda que de forma tímida, né, naquele discurso que ele fez na ONU, que era a favor, né, da expansão do poder do Conselho de Segurança da ONU, com mais atores. É uma perspectiva que o Donald Trump não possui. E é por isso, né, que é uma mudança radical de perspectiva de governo e, com isso, o Brasil perde um aliado importante nesta parceria entre Washington e Brasília. Professor, eu te convido a continuar comigo mais um pouquinho. Tenho aqui uma outra notícia e a gente já volta contigo, porque, olha, apesar das temperaturas negativas em Washington, D.C., milhares de apoiadores de Donald Trump passaram a madrugada na fila para entrar na Capital One Arena, que é justamente essas imagens que a gente estava mostrando, né, ao vivo nesse momento. Um desses apoiadores é o jovem, essa é a arena. Desses apoiadores é o jovem de 21 anos, Joseph Laron, morador da Virgínia. Ele contou à agência Reuters que chegou na fila às 2 da manhã. O jovem é proveniente de família conservadora, fã de Donald Trump desde a infância. Vamos ouvir. I've been a fanboy since he come down off the elevator. I was, I guess, 12, 13, and I mean, I was Trump all the way. Everybody made fun of me. So I always joke and say I was a fan before it was cool. But you remember? It seems like he's starting to maybe tame it down a little bit, learn how to,
kind of bridle his tongue a little bit, and I think that'll help him. I think that'll help him this time. Let me get a little more stuff done. So I'm excited. I think we're in for a good run. So. Professor, o apoio dos jovens a Donald Trump foi muito importante, né? Chega a surpreender. Por que o jovem está muito empolgado com Donald Trump e não tão empolgado com os democratas? Débora, isso tem muita relação também, né, com o que os Estados Unidos vivenciaram nos últimos anos, principalmente um sentimento até nostálgico, né, que vem dos pais desta nova geração, que contam histórias a respeito de um país, né, que estava sob a administração, por exemplo, do Ronald Reagan, o país que havia vencido a Guerra Fria contra a União Soviética, era um país a ser temido nas articulações mundiais, era um país que vivia uma situação de pleno emprego, o sonho americano que existia. Agora, por essa dificuldade que o jovem de hoje tem de acessar os recursos, né, as benesses relacionadas ao sonho americano, naturalmente, quando você tem uma administração impopular como era a do Joe Biden, principalmente na gestão da questão econômica, a questão da economia, tudo isso afeta, né, a forma como o jovem interpreta efetivamente uma política de Estado, um partido político, e por isso que ele busca opções que vão trazer novamente à memória um sentimento nostálgico que vem de outras gerações. E é por isso que o Donald Trump conseguiu este apoio entre os mais jovens e também entre outras populações que tradicionalmente estavam alinhadas ao Partido Democrata. Estamos falando aí da população afro-americana, dos latinos, que inclusive, né, foram citadas pelo discurso do Donald Trump, uma vez que ele sabe que essa coalizão de diferentes forças, diferentes tipos, né, grupos políticos, grupos de eleitores, esses grupos são fundamentais para garantir o sucesso da presidência dele. A gente vai continuar conversando e contando com as análises do professor Lucas de Souza Mendes, mas a gente vai fazer uma rapidíssima pausa e a seguir eu vou te contar, sabe o quê? Sobre o dólar. Como é que o dólar fechou nessa segunda-feira? Daqui a pouco, depois do intervalo.